Olá pessoal, vamos agora à resolução de mais um exercício da plataforma URI. O problema que nós iremos solucionar agora é o problema 1174, seleção em vetor 1. Então vamos ler aqui rapidamente a descrição do problema, que é: faça um programa que lê um vetor A, com 100 elementos. No final, mostre todas as posições do vetor que armazenam um valor menor ou igual a 10 e o valor armazenado em cada uma das posições. A entrada vai ser justamente esses 100 valores, podendo eles ser inteiros, reais, positivos ou negativos. Então, mais um problema envolvendo esse conceito de vetores. É um problema simples que podemos resolver de forma rápida, certo? Então, vamos aqui para o nosso ambiente de desenvolvimento, que é o Tiny. Estou criando aqui um novo arquivo, .c. Vou nomeá-lo aqui como UR1174, que é o número do problema. E vamos lá. Então, o que é que a gente sabe? Os dados de entrada vai ser esse conjunto de 100 elementos. Então, a princípio, devemos declarar aqui uma variável do tipo: como esses números podem ser inteiros ou reais, a gente vai declarar esse vetor como float, porque pode ser do tipo real. Eu vou utilizar aqui o nome para esse vetor como sendo A, para manter o padrão aqui da descrição. Então eu defino aqui essa variável float, que eu estou chamando de A, tamanho 100, certo? E além disso, normalmente quando a gente trabalha com vetor, a gente precisa de uma variável para fazer a contagem e para ser usada na indexação dos elementos desse vetor. Então aqui eu vou utilizar a variável do tipo inteira, que eu estou chamando de i, e a princípio essas duas variáveis são suficientes para o que a questão pede, certo? Então, como é necessário fazer a leitura de 100 valores, iremos utilizar aqui uma estrutura de repetição, o for. Dentro do for, o contador vai iniciar com o valor 0 e as instruções dentro desse for vão se repetir enquanto o i, nesse caso, for menor do que 100. E esse i vai ser incrementado a cada passo em unidade, certo? Então, para fazer a leitura dos dados, nós podemos utilizar o scanf. Como precisamos fazer a leitura de uma informação do tipo float, utilizamos aqui o porcentagem %f e no segundo componente passamos o endereço associado ao local onde essa informação lida vai ser armazenada. Então, nesse caso aqui, vetor A, índice I, certo? Então, linhas 10 e 11 estão servindo para fazer a leitura das informações e ir armazenando nas posições do vetor de 0 a 99. Em um momento posterior, é necessário percorrer esse vetor, certo? Então iremos utilizar novamente um outro for. Poderíamos também fazer dentro do primeiro for, mas por questões de etapa, eu deixei primeiro as linhas 10 e 11 para fazer leitura, e posteriormente nós iremos utilizar um outro for, um segundo for, para fazer esse trabalho de percorrer o vetor e verificar quais elementos têm essa característica de serem menores ou iguais a 10. Então, dentro desse for, a gente precisa verificar, utilizando um if, nossa estrutura de condição, se esse elemento do vetor A, o elemento índice I, ele é menor ou igual do que 10. Se isso aqui realmente acontecer, nesse caso, o que é que a gente tem que fazer? Lembrando aqui, que na saída deve ser exibido todos os valores com essa característica. Então aqui nós devemos utilizar o printf para fazer a exibição desses valores. E nesse caso ele pede esse formato aqui de saída. Então vou copiar e colar essa informação.
Lembrando aqui que esse valor do I vai variar, né, de acordo com o conteúdo da variável I. Então devemos utilizar aqui o %d, e o valor do x também vai variar de acordo com o elemento na posição I do vetor A. Como é do tipo float, a gente utiliza novamente o %f. E para cada %d e %f aqui dentro dessa mensagem que vai ser exibida em cada printf, nós devemos especificar quais variáveis vão ter seu conteúdo exibido nessa mensagem. Então o %d está associado ao i, vírgula, o %f está associado ao elemento i do vetor A. Então, com isso a gente conclui esse primeiro passo aqui, certo? Para cada printf desse, é necessário adicionar um /n, porque vai ser exibida essa informação e vai haver uma quebra de linha, certo? Um outro detalhe aqui da descrição do problema é que os números a serem exibidos devem conter apenas uma casa decimal. Então, para formatar isso, a gente utiliza aqui um ponto 1 entre o % e o f, certo? Então, um exemplo bem simples para solucionar esse problema. Veja que o programa ficou bem pequeno, não é? Então, foi necessário fazer aqui um primeiro passo a leitura dos dados, e em um segundo passo percorrer o vetor e verificar quais elementos têm essa característica do menor ou igual a 10, certo? E caso essa condição seja verdade para os elementos do vetor, esses elementos são exibidos juntamente com os seus valores através desse printf aqui, ok? Então vamos ver se a plataforma ela aceita essa nossa solução. Então venho aqui em enviar, insiro aqui a nossa resposta produzida, faço o envio e verifico nas submissões se a resposta foi aceita. Então, de fato, essa solução ela soluciona o problema de acordo com o que foi especificado. Então, mais um exemplo de exercício envolvendo o conceito de vetor, e normalmente associado ao uso de vetores, a gente também tem o uso de estruturas de repetição, porque você não vai querer colocar 100 instruções 100 scanfs, né, em sequência para fazer a leitura dos 100 números. Para isso a gente pode utilizar estruturas de repetição, e além disso também não faríamos aqui 100 estruturas de condição para verificar cada elemento do vetor, porque senão o nosso código ficaria muito grande, né? Então, para isso a gente tem essa forma mais simplificada, mais elegante, né, de produzir essa resposta, certo? Então, espero que tenha ficado claro. Qualquer dúvida, entre em contato aí através dos comentários, que na medida do possível eu tentarei responder, certo, pessoal? Então, até o próximo exercício.